Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas lives, trazermos as nossas reflexões. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui de onde que vocês estão falando. Temos a Tereza Cristina em São Paulo, temos também a Maria Helena em Santos, a Fátima em Belo Horizonte, a Márcia em Santos, temos a Rio em Recife, a Luzia em Santa Teresa, a Márcia Batista no Rio de Janeiro, o Fábio em Carazinho, temos também a Beth lá em Maringá, a Suzana em Portugal, a Sum lá em Goiás, temos também a Soraya em Araraquara, a Adriana em Belo Horizonte, a Andréia no Rio de Janeiro, a Adriana em Copenhague, lá na Dinamarca, que a gente quer comentar um pouquinho sobre a Dinamarca hoje também, a Marilene lá em São Paulo, Ana Paula em Curitiba, Terezinha também em São Paulo. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite bastante produtiva, uma noite de bastante luz. Primeiro, né, a gente queria perguntar aqui para você se todos estão acompanhando, estão por dentro, né, ou já viram falar sobre o assunto dos objetos, né, principalmente aquele 13 Atlas, né, que é o que mais todo mundo está por dentro do assunto, e também alguns outros objetos que têm se apresentado em outras partes do planeta, em outras partes do globo, né, a gente está vendo várias bases militares, principalmente, né, em Europa, em alguns outros lugares, que, que estão se apresentando de forma intensa, né? Hoje teve até um pronunciamento lá acho que é a primeira-ministra, né? E hoje é dia de São Miguel Arcanjo também, né? Da primeira-ministra na Dinamarca, explicando na Polônia, Portugal, está pipocando, como colocaram aqui, é, por toda a Europa, né? E em outros lugares do planeta também. Só que tem chamado mais atenção por lá, porque estão acontecendo muitos avistamentos, né? Muitas intercorrências, vamos dizer, com essa temática. Primeiro, né, a gente queria fazer algumas pequenas recapitulações de coisas que a gente acabou já trazendo aqui no canal. Tem bastante gente nova chegando, então também na Noruega também, né, Elaine? Então a gente também queria fazer algumas coisas para as pessoas novas que estão chegando, né? E até sejam todos muito bem-vindos, né? O que que acontece? Em algumas lives até já faz bastante tempo, não me recordo em questão de tempo, nós comentávamos sobre uma descida dos comandos. Eu não sei se alguém se recorda disso. A gente falava que os comandos eles faziam uma aproximação aqui com o planeta, né? E a gente comentava também, né, um tempo atrás, sobre até os dragões, né? Os dragões que embora se tenha muito mito nesse assunto dentro da própria espiritualidade, a gente fala, mas eu acredito na espiritualidade, mas esse assunto de dragões, né, aí já passa um pouquinho, né, do nível de entendimento. Mas a gente já fez lives explicando de uma forma bem didática o que seriam esses dragões, por que, né, são dragões, o que eles fazem aqui no planeta, mas resumindo, eles fazem uma aproximação quando o planeta ele está numa iminência, né, de acontecimento. E esse acontecimento que a gente colocou nessa oportunidade é o acontecimento de transição planetária. A gente dizia, quando eles se fazem presentes, é porque o movimento vai acontecer. Eles não vêm verificar se vai acontecer, eles não vêm aqui avaliar, não vêm, vamos dizer, vamos lá participar para ver se dá certo, né? Então, quando eles se aproximam, é porque o negócio está movimentando. Então, são algumas coisas que a gente já trouxe aqui em lives. E a gente falava, ó, nós vamos ter muito mais avistamentos, nós vamos ter essa aproximação. A gente já comentou também sobre a questão, né, da própria da própria forma nuclear do planeta, que não se precisaria ter, né, um medo, uma coisa nesse sentido, porque, né, próprios governos já declararam que
que esses seres, né, a declaração que a gente compartilhou uma vez era um vídeo, a gente colocou lá assim, estes seres, eles têm a capacidade de interromper a nossa prontidão nuclear, tá? Isso veio dos próprios governos, nesse caso do governo americano. Então, tudo isso está começando a aparecer. Agora, poucas lives a gente falou sobre os movimentos, né, de desclassificação. E, para quem se recorda, nós falamos também há um tempo atrás, que não faz muito, sobre os próprios comandos estelares, né, os próprios comandos estelares, eles estarem dando uma espécie, né, a gente chamou assim na oportunidade, uma espécie de ultimato, tá? Vamos dizer, nos governos, nos representantes que têm, né, que estão por trás de manter a ordem aqui no planeta. Esse ultimato, ele era mais ou menos assim, né? Ou vocês tocam para frente o que é para tocar, ou a gente vai fazer da nossa maneira. Ainda se tem muito atraso nisso, né? Ou seja, não se está colocando da forma, na velocidade, na clareza, como se era para colocar. Estas informações a gente já conectou por aqui. Então, começam a ter esses movimentos. Só que, se a gente for analisar, um movimento leva ao outro. Vocês concordam? Se o governo puxa a frente, né, os governos puxam a frente, vai colocar em ênfase esse assunto. Se eles não puxam a frente, há aparições que colocam em ênfase esse assunto. Então, a gente poderia dizer que nós estamos, né, também num ápice aqui, num movimento de apresentação, de divulgação, num movimento de que as pessoas precisam começar a ter consciência, precisam começar a entender sobre isso, que nós não somos as únicas almas inteligentes aqui na volta e no universo inteiro. Então, isso cada vez mais está acelerando e está acontecendo. Bom, a gente colocou o título aqui, os objetos que se apresentam aqui no nosso pátio galáctico. E nós buscamos algumas reflexões, algumas conexões para a gente ter um pequeno entendimento. Teve uma live que nós comentamos sobre esse telescópio, né, o James Webb, que ele tem um grande poder, né, de visualização, tem as suas lentes, tem a sua tecnologia, que ela está trazendo, né, uma possibilidade da gente monitorar algumas coisas que estão quebrando, inclusive, diretrizes, estão quebrando, né, formas que seriam mais usuais, inclusive leis da física, né, estão desafiando a ciência a entender leis da física. A gente pegar esse 13 Atlas, né, que lá no início especulava muita coisa, a gente até falou numa live que não há o que ter de preocupação, no nosso entendimento, isso faz parte de uma, vamos dizer, de uma nave, né, de um conglomerado, uma nave-mãe, alguma coisa nesse sentido, que está se aproximando, e hoje o que transita, né, nesse pátio galáctico próximo aqui tem um monitoramento, ninguém entra assim, não, a gente vai entrar. Então, aqui na própria humanidade, né, está se discutindo se isso é hostil, se isso não é hostil. Primeiro se falava de um cometa, se falava num meteoro, em outras coisas, porém, as trajetórias, as formas, as velocidades, elas não são compatíveis, nada disso, é uma consciência nave, nada disso é compatível com as leis que a gente conhece aqui da física. Para quem também já se inteirou em outros momentos, né, o 31 Atlas, né, acho que 13, 31, não sei, mas é o nome que eu sempre leio. O que acontece? A gente sempre teve um entendimento que se estudava, né, uma engenharia reversa para entender estas tecnologias. Nós temos vários casos aqui no planeta, né, que nunca foram divulgados na sua totalidade ou que permanecem como mistérios aqui, mas aonde se busca um entendimento reverso, né, reverso da tecnologia, reverso de entendimento. O que a gente sabe é que, para a gente trazer uma elucidação e entender aqui aonde a gente queria chegar, agora, tá? É 13 de Atlas. Agora, tá? Além desse objeto, isso que eu queria perguntar se muitos estão a par, é que estão aparecendo outros objetos. Tá? Outros objetos. Muitos outros objetos. Alguém viu falar sobre isso? Muitos outros. E o 13, esse que era o que estava tendo, né, mais ênfase no assunto, ele mudou completamente todos os parâmetros que eram correspondentes. Inclusive, acelerou a velocidade, um monte de
de outros fenômenos, tá? Então, está começando mesmo a ter, né, Swan, né, tem o outro, enfim, vão aparecer cada vez mais, tá? Cada vez mais, porque é iminente isso tudo que a gente está passando aqui na volta do planeta. Só que tem um pequeno detalhe que eu queria perguntar se vocês já pararam para pensar. A tecnologia humana aqui no planeta, né, nós estamos em terceira dimensão, tá? É essa parte que é mais importante, que nós estamos em terceira dimensão. Toda a tecnologia que nós utilizamos aqui também está em terceira dimensão. Nós já falamos diversas vezes em lives também que todos nós estamos adquirindo capacidades de navegarmos, né, multidimensionalmente. Quarta, quinta, sexta, a gente até comentava. O ser humano aqui ele está conseguindo até uma sétima dimensão, seja de forma consciente ou inconsciente, né? Mas vai fazendo e tem lapsos de memória, ou lapsos, né, emocionais, lapsos diferentes dessa navegação. Mas voltando, a gente utiliza tecnologia de terceira dimensão. Então, um telescópio como esse, ele está observando o quê? O espaço em terceira dimensão, correto? E ele já está visualizando, então, estruturas, vamos chamar assim, lá, naves, ou como cada um quiser chamar, objetos, está observando estruturas que estão se apresentando numa forma tridimensional, ou seja, numa forma de terceira dimensão que é compatível com o nosso olhar hoje aqui, é compatível com a nossa tecnologia. Mas o que eu queria perguntar é se vocês já tinham pensado, parado para analisar, que muitas destas naves, muitos destes objetos, eles estão em outras dimensões e não estão sendo detectados. Então, imagina que você tem milhares, tá? Vamos colocar assim, milhares de naves, né, ou milhares de objetos que estão navegando aqui no nosso pátio galáctico, no pátio solar do sistema solar, estão navegando aqui, né? E essa navegação, ela vai acontecendo e nós não percebemos. Primeiro que a gente não tinha tecnologia, né? A gente não tinha tecnologia. Agora a gente tem telescópios superpotentes onde a gente consegue detectar mais além, mais longe. Então está aparecendo, né? Muitas dessas naves que quando se aproximam já vão indo, né, para uma forma vibracional tridimensional, ou seja, na nossa forma de observação com os olhos, né, com as tecnologias que nós temos aqui. Pode ser que até algum desses telescópios, alguma dessas tecnologias já consegue observar, né, além da terceira, tá? Mas a quantidade de objetos, de naves e de tudo que tem por aqui que não é observável ainda pela tecnologia humana. Vocês já pararam para pensar nisso? Só respondam aqui para a gente, tá? Para ver, inclusive, se isso faz sentido para vocês, tá? Nisso daí. Se isso faz sentido, tá? Porque a voz ficou metálica, porque é isso que a gente sempre teve. E outra coisa que a gente comentou numa live há poucos dias aqui, tá? Foi a questão assim, a gente está tendo tecnologia agora. Então, vocês acreditam que estes objetos, estas naves, elas só apareceram agora? O planeta tem milhões, né? Milhões de anos, eras diferentes, evoluções diferentes, e ele continua aqui. Então, agora, nós, na nossa era, né, a quinta raça humana, estão conseguindo observar de uma forma muito melhor, estão detectando coisas que antes não se detectavam, estão percebendo né, traços diferentes do que a nossa física aqui entende. Mas isso sempre esteve ali. A gente só não observava. E até então, nenhum desses objetos veio aqui de uma forma hostil destruir o planeta. Mas a gente pode voltar para trás, né, e pegar a questão que lá atrás não se tinha a evolução consciencial e moral, e principalmente estar transitando agora numa forma irreversível de fazer um movimento, né, de ascensão. Um movimento de ascensão para a quinta dimensional. Então,
o que a gente observa agora, né, é que se tem muito mais energia, se tem muito mais tecnologia, se tem, né, muito mais consciência aqui no planeta. Se em outros momentos mais conturbados, esses mesmos objetos estavam ali, esses mesmos objetos sempre transitaram aqui no nosso pátio. E agora que existe um monitoramento mais efetivo por causa da transição planetária, e não só planetária, porque a gente já comentou em vários momentos, não é só o planeta que faz isso, né? É todo o sistema solar está dando esse salto evolutivo. E por que não, talvez, outros sistemas vizinhos aqui também? Então, hoje, o que transita aqui na volta tem um monitoramento, tem uma assimetria, ou a gente poderia dizer até uma singularidade energética. Então, não teria o sentido, né? Todo sistema solar, ele está fazendo um movimento, tá? De ascensão, de subida de energia, mas as naves que agora se aproximam, que agora a humanidade consegue ver, estas naves são hostis. Então, a gente chegaria num ponto aqui, que ou, né, a luz consegue avançar, não sei se vocês concordam comigo, tá? Ou a gente está sempre à mercê, né, das forças trevosas, como muitos chamam. Porque existia até uma passagem na Bíblia, né? Não tem como você servir a dois senhores, a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Tem até isso, se eu não me engano, no livro dos Espíritos. Tá? O que que acontece? Ou a gente está fazendo um movimento de luz, ou a gente está sempre à mercê. Eu não consigo entender os movimentos nesse sentido. Embora, muitas vezes você vê vídeos pela internet, você vê coisas que sempre está assim. Então, não tem como alguma coisa no planeta, no universo, retroceder. Então, aqui também precisa avançar, também precisa ir adiante. A gente fala muito sobre arcturianos, a gente fala muito sobre pleiadianos, sirianos, enfim, né, que tem um nível de evolução, que teve um andamento, que hoje a gente consegue ter um entendimento que são, né, irmãos de almas, que eles evoluíram. A gente pega os mestres ascensionados, eu vou perguntar, vocês acreditam nos mestres ascensionados que tiveram seres que vieram aqui, encarnaram na forma humana, vivenciaram o processo mesmo que a gente vive, tá? E ascensionaram. Só que quando a gente chega em nós mesmos, por quê, né? Por que nós não vamos ascensionar? Por que que nós, quando chega a nossa vez, tá aí, nós estamos sempre falando dos outros, né? Dos arcturianos, dos pleiadianos, dos andromedanos, e os humanos aqui, né? Por que isso? Por que que existe esse movimento? No nosso entendimento, isso é sempre distração, isso é sempre um movimento, né, de travar, de paralisar o processo. Sempre teve muito isso. Inclusive, essa Matrix que se fala que ela faz exatamente isso. Ela vem sempre, ou coloca mais um pouco de medo, ou coloca mais um pouco, né, de travamento, coloca mais alguma coisa para as pessoas, e, não, mas o mundo não está andando, está piorando, né, tá indo. Aí, daqui a pouco a gente tem tantas evidências, tantas coisas acontecendo, né, mas faz parte do nosso sistema aqui, mental, emocional, da forma que a gente sempre entendeu o mundo, dessa peneira que está tendo aqui no mundo também, que muitos chamam de separação do joio e do trigo, né? Mas no contexto, assim, que o processo está acontecendo, a energia, ela está movimentando, e a nossa energia, combinada com as energias que estão movimentando aqui, elas vão direcionando muitas coisas, tanto individuais quanto coletivas, né? Então, esses objetos que estão aqui no nosso pátio galáctico, o que que a gente queria concluir com isso? Que eles sempre estiveram. Agora, nesses momentos, através de todas essas informações que a gente vem trazendo, e se você for pegar, tá? E tentar fazer uma sincronicidade, porque, para mim, a espiritualidade sempre ensinou assim: você vai receber conexões, tá? Você vai receber conexões. Você vai buscar informações, você vai acessar informações. Muitas informações elas já estão em você, outras você vai acessar, outras você vai canalizar, outras, enfim, de formas diferentes. Depois você vai entrar no seu processo
emocional, mental, de processamento, de humano aqui. E como que você vai poder fazer, né, uma análise melhor das próprias informações que você traz? Buscando a sincronicidade. O que que é essa sincronicidade? Não é, opa, espera aí, não é uma informação que só eu tenho. São várias pessoas que também fazem as suas conexões, que também fazem, né, os seus movimentos trazendo isso. É exatamente isso que eu estou respondendo aqui, Cleonor, tá? Por quê? Uma coisa, tá? Eu vou dar esse exemplo. Uma coisa é, não, espera aí, comentaram lá de um objeto que tem lá. Aí o Gasparetto, né, como ele é uma pessoa que viaja, né, que ele na maionese, que ele fica, ele é uma pessoa maluca, vamos dizer assim, ele falou determinada coisa, né? Ele falou determinada, ó, pessoal, fiz minhas conexões aqui e o que passou é isso. Inclusive, muitas vezes a gente entra aqui em vídeo e as informações elas vão andando, a gente nem sabe o que está acontecendo, elas vão, simplesmente elas vão indo. As nossas lives geralmente acontecem assim. E eu já expliquei que muitas vezes eu mesmo fico, né? Cara, o que que foi isso que eu falei? Como que, né? Mas depois você vai lá, pega um insight do astral, que quem faz é o Daniel Pinheiro, tá similar. Você vai lá ver o que o Vital Frozi tá falando, tá similar. Você vai lá ver o que, sei lá, a doutora Mônica tá falando, tá similar. Você vai lá ver o que o Pava tá falando, tá similar. Então começa a ter muita similaridade, muita sincronicidade. Estou dando só exemplos, tá, pessoal? Não estou dizendo que essas pessoas falaram isso que eu estou falando aqui, eu peguei pessoas aleatórias, tá? Só para dar de exemplo. Mas daqui a pouco você vai analisar e as informações estão batendo. Aí o que que acontece? A nossa mente humana, ela tem muitas vezes essa coisa do ver para crer, né? Porque ela, vamos dizer, ela joga, processa essa informação, tá? Daí o que a gente chama de jogar no coração. A alma valida, a alma ela traz uma elucidação sobre aquilo, porém a gente volta aqui para o contexto todo do material de 3D. Aí a gente não vê os movimentos acontecendo numa forma mais palpável aqui no planeta, numa forma assim que, tá, mas calma aí, não tem nenhum governo divulgando nada, não saiu hoje nenhuma notícia, não saiu hoje. E aí a gente começa a andar, não, peraí, então acho que não tem isso. Só que depois passa um bom tempo, porque as formas, tá? As formas que a espiritualidade traz, elas não seguem o nosso tempo linear aqui, as informações. Então a gente sempre diz, não dá para colocar datas nas coisas, porque daqui a pouco as pessoas entram em muita expectativa e daqui a pouco elas já se frustram porque não andou dentro daquela data, né? Então o que que acontece? A gente não tem uma data. Só que depois passa um tempo, que foi o que a gente comentou em algumas lives anteriores, que o Chico, por exemplo, que desencarnou em 2002, trazia informações muito antes de 2002, que nós estamos agora tendo elas validadas, né? Porque a gente poderia dizer assim, o Chico era um homem bem à frente do seu tempo nessa questão de conexão, né? Nessa questão de canal mediúnico e, e de informações aqui para a gente. Mas elas estão acontecendo, tá? Daí, o que que acontece? Agora nós estamos em outra velocidade, tanto que o processo de canalização, ele é o processo mais usual, mais veloz, né? Você está fazendo como se fosse um streaming em tempo real de muita coisa, tanto com você, eu superior, né? Quanto com a própria espiritualidade. E o que que acontece? Estas coisas não estão demorando para se apresentarem aqui no planeta. E a gente vai ter que estar entendendo um nível de consciência que a gente tem para processar informações. A gente falou várias vezes sobre o campo, né? Sobre o nosso campo, como que o nosso campo. Você tem um monte de informação, mas o seu campo está baixo, né? O seu campo está comprimido. Então você não consegue processar aquilo numa forma maior, de pegar aquela informação e ter uma conexão muito maior disso que está vindo, né? Aí o que que acontece? Nosso próprio campo, a nossa própria consciência, ela está já observando que está tendo e daqui a pouco ela começa a observar que está acontecendo. As pessoas, né, vamos dizer, mais conectadas na Matrix, elas veem uma coisa ali, pingada, uma outra coisa lá. Ah, isso sempre falaram desse assunto, né? Desde que minha avó, desde que não sei quem, sempre se falaram. Só que agora a gente está vendo informações, a gente está processando essas informações todas de uma forma diferente, onde a gente já consegue perceber, tá? A gente já consegue perceber
esse andamento de tudo que está aqui. Então, quando eu pego, por exemplo, eu volto nestas lives que a gente fez, trazendo estas informações, né? Porque uma vez eu comentei aqui com vocês e eu vou repetir aqui novamente. Nós vamos conectando com informações, seguindo nosso coração e trazendo essas informações aqui para vocês. As informações, elas são dinâmicas. As informações, elas, vamos dizer assim, coisa que a gente conectou há 2 anos atrás, talvez agora a gente consiga ter uma completude maior. Então, o que eu quero dizer? Que nós, tempo atrás, viemos aqui e falamos dessa aproximação das naves, né, da descida dos comandos e tudo mais. Se em algum momento a gente conectar assim, ó, não, essa informação, a gente estava equivocado naquele momento, não está acontecendo isso. A gente vai abrir um vídeo aqui e fazer. A gente fez aquele vídeo, né, da queda das estruturas, que é um vídeo que, se você pegar a época, né, e analisar hoje a gente pode dizer, não, elas estão realmente caindo, né? Naquela época era mais difícil de dizer. Mas o que a gente falou? Se por acaso essa informação não for verdadeira, passar o tempo e a gente conectar, não, ó, pessoal, a gente conectou diferente. Não tem isso. Nós vamos abrir um vídeo aqui, vamos fazer. Mas o que eu quero dizer com isso é que dentro das informações que a gente foi trazendo, tá? Que a gente foi trazendo nos últimos anos, nos últimos momentos, não veio até agora nenhuma orientação para nós pegarmos alguma destas informações e modificarmos. Então, a gente volta a dizer, continuam elas todas estando válidas e em andamento, como a gente sempre fez nos nossos vídeos, não colocando uma data, não colocando um tempo para ter isso, para ter aquilo, mas tendo. Só que agora elas estão aparecendo. Aí até a gente poderia dizer, não, então isso aí se torna até um oportunismo, né? Se torna um oportunismo, porque naquela época foi dito isso, agora isso está aparecendo, você vem aqui e faz um vídeo. Não, a gente está vindo aqui realmente validar estas informações, porque elas não são informações que a gente poderia dizer assim, novas. Elas agora só estão acontecendo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, né? Hoje, a gente pode dizer, nossa, aquelas conexões, estas coisas estão andando hoje. Estas coisas estão. Talvez, se perguntassem para mim, né, eu ia dizer assim, eu particularmente preferia que elas fossem mais intensas. Eu particularmente preferia que o governo pegasse e desse uma coletiva, né, os governos, que eles fizessem alguma coisa e já divulgassem isso de uma vez. Só que eu não tenho consciência e noção de todo, né, conjunto do que está acontecendo. O fato é que a gente dizia muitas vezes, né, que a energia ela iria arrastar para determinadas coisas terem andamento. Não tem como, né, não tem como não ter este andamento, tá? Então, por isso que a gente vem aqui e diz, essas informações que a gente trouxe, a gente continua, né, validando elas. Não tem nenhuma que a gente recebeu, ó, essas que você falou aquela vez, vem ali, né, e corrige ela. Não teve isso, tá? Então, hoje nós estamos presenciando, e o que nós estamos vendo no nosso pátio galáctico, como a gente estava falando lá no início, é exatamente o que lá atrás a gente já vinha trazendo. Vai aparecer cada vez mais. Foi o 13 Atlas, agora foi esse outro, que até esqueci o nome agora há pouco, vocês comentaram, e daqui a pouco vão ser outros, daqui a pouco vão ser outros, e daqui a pouco a gente vai estar com isso de uma forma coletiva, onde não tem mais como a informação ser segurada, porque nós estamos dentro da fase das revelações. A humanidade precisa ter consciência, tá? De Swan, né? Muitas coisas que fazem parte de nós mesmos, da nossa vida, nós somos almas, então isso não é uma coisa, para a gente vai ser uma grande novidade ter isso como verdade aqui, né? Mas o nosso coração, a nossa alma já sabe de muitas dessas coisas. E agora, várias bases, né, tendo aparições, vários lugares tendo aparições, tendo novamente um movimento bem grande, porque se vocês forem voltar para trás, né, a gente teve várias vezes no planeta, que aí entra essa questão de sincronicidade que a própria espiritualidade falava, aonde eles fazem esses movimentos, né, de forma
é que a gente diz, sincronizada. Você não vê num lugar só, vê isso também, mas quando vem nessa forma, né, sincronizada, é porque está tendo um grande andamento novamente. Então, hoje, quais são os andamentos, tá? Já, através da tecnologia, a gente observa o pátio e a gente observa o nosso próprio quintal, pátio galáctico e dentro da nossa própria casa. Então, a pergunta que a gente pode fazer aqui, né? Como que está o coração de vocês? Como que vocês conectam isso e como que vocês veem, né, esse andamento disso tudo? Principalmente na questão, né? Eu não consigo ter nenhum tipo de conexão aqui que inspire medo, tá? Nenhum tipo de conexão que inspire medo. Não consigo ter. Ah, mas vai lá então e vê melhor esse Swan, vai lá ver melhor o 13 Atlas, ou vai lá e vê melhor. Não consigo. A hora que eu pego, me conecto nesse assunto, me conecto nisso que está aparecendo na Europa inteira, me conecto. Não. É um sentimento, uma vibração de paz, de que está andando, de felicidade, de euforia, são bem diferentes de medo, inclusive. Tá? Então, se a gente conecta nisso, tá? Para a gente fazer até uma análise aqui de raciocínio nosso, tá? Se a gente conecta nisso, se a gente percebe isso, por que muitas vezes nós vamos igual, né, tentar entender isso tudo como meras coincidências, meras coisas que estão, né, navegando aqui, ou que é um outro holograma das trevas, novamente, para confundir todo mundo. Se o seu coração está validando, né? Porque, eu não sei até perguntar, quem é que viu a declaração, essa declaração da primeira-ministra da Dinamarca hoje? Na declaração dela, ela fala em inimigos. Não sei se alguém viu. Ela fala em inimigos, tá? Ela dá a entender, né, que é uma coisa hostil que está se aproximando ali, que está aparecendo por ali, e que até eles têm agora uma autorização para abater. Mas surgiram vários questionamentos. Por que que não abateram estes objetos? Se a gente questiona mais a fundo, por que esses objetos não são abatidos? Hoje em dia, se tem tecnologia, se tem sistemas de defesa, de monitoramento, de todas as formas, né? Você está dentro do nosso espaço aqui, dentro do nosso país, dentro principalmente em cima das nossas bases militares. Por que não há nenhum movimento nesse sentido? Né? Muita gente vai dizer, são drones, né? E a forma de comunicação, vamos dizer, com o povão, com nós todos aqui, a forma como o povão é sempre o mesmo, né? São drones, é sempre noticiado assim, são drones. Não são abatidos, né? Não, senão não tem nenhum ataque, não tem nada, só simplesmente estão ali. Pelo menos se você ver nos últimos tempos, quais drones desses, né? Porque tem drones que são drones, tá? Tem drones que são drones, né? Que são, esse é do outro país lá, inclusive eles colocam, foi abatido aqui um drone russo, foi abatido aqui um drone, né, de tal país, mas isso aí ninguém está batendo, ninguém nem sabe de onde que é. Não tem um país para você dizer, isso aqui é russo, isso aqui é americano, isso aqui, não tem, né? Então, ah, são outras tecnologias, são outras formas, são outros monitoramentos, né? Então, então tem muita coisa aí. Mas os drones dizem que é da Rússia. Sim, né? Mas por que que não abateram? Ah, eles têm medo do que vai acontecer, né? Então, enfim. Então, antes eram balões meteorológicos. Então, assim, é o processo de despertar, de expansão da consciência. Se a gente for analisar, e essa é uma outra questão, porque o nosso objetivo aqui é que todo mundo pense, tá? Que todo mundo, tá? Todo mundo vai buscar a sua forma de entendimento, que todo mundo vai fazer a sua reflexão, né? Mas a gente falou algumas vezes, que nós estaríamos, essa frase, né? Muitas pessoas usam.
tá? Vejam o que que isso conecta, o que que isso faz de sentido para vocês. Que nós estaríamos, né, em muitas coisas que a gente tem por aí, daí cabe a análise individual de cada um, a assistir um filme. Se nós formos buscar linhas de tempo, né, se nós formos buscar linhas de tempo, a linha de tempo ela acontece já antes do nosso tempo linear aqui. Então daria para dizer assim, a gente está assistindo um filme, e esse filme, ele é o filme do despertar da consciência. Então nós vamos tendo vários desdobramentos. Então você imagina assim que tá, as forças da luz, elas estão por trás dos comandos. A gente tem ainda movimentos de resistência dentro dos governos, dentro de várias coisas diferentes, tá? E o que que acontece? Quando a gente vai analisar isso como um filme, né? Que nós estamos assistindo um filme, às vezes a própria narrativa ela precisa fazer parte do roteiro. Por que que muitas vezes a própria narrativa ela precisa fazer parte do roteiro? Porque você trazer uma forma direta, ela pode não surtir o mesmo efeito do que você ter uma informação onde você instiga as pessoas, né, a, a raciocinarem, a buscarem, a refletirem, a entenderem. Isso é um despertar de consciência, né? Senão vira uma doutrinação. Não sei se isso faz sentido para vocês. Não tem como, vamos dizer assim, ó, se eu chegar aqui e falar, ó, pessoal, o que está acontecendo no planeta é isso, isso, isso e isso, e vocês precisam pegar isso porque é isso. Isso a gente já tem aqui aos montes, aos montes, né? E não funcionou. Não sei se vocês concordam comigo, mas não funcionou. Tem muita coisa que funciona bem, né? Funciona bem, ajuda as pessoas, mas como coletividade não funcionou, certo? Se simplesmente o governo, né, vem e fala, ó, pessoal, tá, vocês sempre foram enganados, o que tem é isso, 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 isso e isso. Vocês não concordam que isso já foi feito também? Se a gente for analisar a própria Bíblia, né? Vamos lá, isso aqui é a Bíblia, deixa eu tirar essas páginas aqui fora. Ó, pessoal, o que sempre existiu é isso veio do governo, tá aqui. Ah, ó, pessoal, tá? Nós estamos divulgando, nós somos as partes oficiais, tá? Aqui, isso aqui é o calendário gregoriano. Isso é o que é verdade, é o que é válido. Já não funcionou, já não funcionou. Então, nós, como humanidade, vamos ter que descobrir as nossas próprias verdades aqui. Porque eu, pelo menos, e eu queria perguntar isso para vocês, eu não acredito em ninguém que venha e diga alguma coisa para mim. Eu pego aquela informação e vou analisar. Não sei se vocês fazem isso, mas eu vou analisar. É. Por quê? Ah, vem uma informação lá, né? Ó, vamos comer isso. Daqui a pouco vem, não, ninguém mais come isso. Isso aqui faz mal, isso aqui faz bem. Daqui a pouco já muda tudo. É uma bagunça. Era essa guerra que a gente falava, que era a guerra da desinformação que ia ter aqui no planeta. Alguém sabe me dizer, por exemplo, até hoje eu não consigo entender. O ovo, afinal, faz bem ou faz mal? Eu como ovo, é muito, no lugar da carne. Se você for ver, não sabe. Ah, mas o governo disse que faz bem. Você confia no governo? O governo ele fez uma nota oficial que o ovo sim faz bem, tá? Ou não, eles fizeram que não faz. Eu conectei e eu entendi que para mim faz. Ponto. É assim que a humanidade vai chegar na sua própria verdade. Aí, antes alguém até comentou aqui, antes alguém até comentou aqui, que, né, os comandos estelares, a gente vai chamar assim, depende de quem paga a pesquisa, né? Os comandos estelares, eles não podem intervir.
Sim, eles não podem iniciar o movimento, fazer pela gente, mas eles podem nos auxiliar. É por isso que eles estão aqui. Por que que eles estariam aqui? Vamos entrar nessa. Por que que eles estão aqui? Eles não podem intervir. Eles não podem, né, eles não podem iniciar a contra, né, como é que se diz? Ter a iniciativa, mas eles podem ter contrapartidas. Desarmar, por exemplo, um sistema de prontidão nuclear é uma contrapartida para um processo que precisa andar. Não sei se vocês concordam comigo. Eles não podem tomar iniciativa. Não, mas espera aí. Dentro do andar não se pode ter um andamento disso. Então aqui se toma uma contrapartida. Sim, a gente vai atuar nisso. Que se eles não podem ter iniciativa, foi o que a gente estaria se contradizendo agora há pouco no que a gente disse, né? Que é assim, há um ultimato nos governos. Qual que é esse ultimato? Ou vocês fazem a parte de vocês, ou a gente vai fazer um andamento por aqui. Então, é uma contrapartida. Então, tem, tem várias situações aqui, a gente nunca pode pegar, tá? Simplesmente uma coisa e generalizar ela, né? Se fosse assim, eles já teriam agido, mas eles agem, mas eles agem em contrapartida dentro do bom andamento, dentro... A gente falou, inclusive, em algumas lives, o principal, né, vamos dizer, o comando Astra. O que que o comando Astra, qual é a principal função dele? Manter a ordem, a harmonia, para que as leis universais sejam respeitadas dentro do andamento energético. Ativar uma bomba está quebrando o andamento das leis universais. Então, tem várias coisas ali que eles estão, sim, todos intervindo. E agora, numa aproximação maior, que a gente comentou em algumas lives. E aí entra o que cada um precisa fazer, tá? Eu estava vendo, estou acompanhando aqui, não consigo ler todos os comentários e trazer junto as informações, mas muita coisa eu estou lendo, tá? Agora, tá, o governo admitiu que esses drones são. E entra novamente, o que que é ser um desperto? Simplesmente você pega, não, se o governo falou, então essa é a informação. Mas, lembrando, por isso que a gente falou há um tempo atrás, nós estamos assistindo um grande filme, né? Aqui, porque a gente já sabe dentro das linhas de tempo o que vai acontecer. Então, o que que você faz? Você joga no coração, você avalia em você essa informação, né? Vou dar um exemplo. Esses dias saiu aquela. Eu vou dar um exemplo de como eu faço, tá? Só que eu às vezes não gosto de falar, porque muitas pessoas levam as coisas para lado político, tá? E a gente não tem lado político aqui, a gente tem lado de luz aqui. Mas vamos lá. Nesses dias, tem uma declaração do governo americano, tá? Que sobre o autismo. Acho que todo mundo viu isso, né? E lógico que vieram algumas pessoas perguntar para mim se o se a questão, acho que era do Tilenol, né? Se isso dá autismo, não dá autismo, não sei o quê, não sei o quê, tá? O que que eu respondi? Eu falei assim, e perguntaram também já das vacinas também. O que que eu respondi num contexto geral, tá? Eu disse assim, olha, o, eu não tenho como pegar já essa informação e passar né, alguma que sim ou que não. Agora, o que está acontecendo? Vamos dizer, o chefe, né, de um dos países mais influentes do mundo, ele vai dar uma declaração dessa. O mínimo que a gente tem que fazer é tentar observar, conectar, buscar informações, porque alguma coisa por trás tem ali, né? Algumas, vamos dizer assim, o cara teria lá disponíveis grandes cientistas, grandes informações, então, vamos dizer, não é à toa, tem que ter, vamos dizer, uma escora, alguma coisa por trás para trazer. Ou é uma informação totalmente desencontrada, ou é uma informação que faz muito sentido, a gente precisa analisar. E a gente precisa analisar isso de uma forma partindo de uma neutralidade.
Não sei se vocês concordam comigo. Aí, muita gente questiona, né? Questiona assim, porque geralmente as pessoas querem ir para um extremismo, tá? Pessoas questionam assim, você vacinou, você gosta de vacina? Daí o que que eu respondi? Olha, tem a carteirinha lá da criança, né? Eu fiz todas as doses na Maria, faz parte ali. Não fiz vacinas extras, fiz só aquelas básicas necessárias. Só que eu disse assim, análise que eu faço, como é que eu penso isso, tá? Daqui a pouco, vamos falar sobre meningite. Você pega um caso de meningite, a vacina contém lá para combater a meningite. Tem para combater a meningite. Mas você tem ônus e bônus. Talvez muitas outras coisas que ela tem junto podem prejudicar. Então, pessoas que, ou crianças, né, a gente está falando, crianças que talvez tenham contato com o vírus ou a bactéria ali, elas podem estar protegidas. Crianças que não têm, pode ter sido pior tomar, devido ao que mais, ou aos efeitos colaterais que tem ali. Então, não se tem ainda uma grande conclusão diante disso. Não sei se vocês conseguem me entender. É. Não sei se vocês conseguem, né, entender nesse sentido. Só que o que tem hoje no planeta é uma grande polarização. Ou você é disso ou é daquilo, não tem? Então é isso. Tem coisas e tem coisas. Não dá para a gente sair e querer, por exemplo, não, vai lá e faz uma conexão espiritual para ver isso. Na época que teve a pandemia, as pessoas vinham. Eu disse, cara, a espiritualidade me orientou, não tem como eu vir aqui definir se uma pessoa deve ou não fazer isso, né? A gente precisa ter análises mais profundas. Análises mais profundas. Como é que eu vou definir? Naquela época, né? A gente até fez uma live, talvez tem pessoas que assistiram, eu fiz, deixei assistirem, depois botei lá no Telegram e depois apagou, porque a gente já sabia o que ia acontecer. A gente sabia o que ia acontecer falar sobre esse assunto. Talvez tenha gente que viu naquela época, né? A gente falou o que a espiritualidade orientou para a gente aqui, foi exatamente isso. Então, essa grande polarização que a gente tem no mundo, ela inclusive é prejudicial. É exatamente isso que os que sempre estiveram comandando aqui o planeta querem. Inclusive, nós falamos, né? No caso de vários países, no caso de vários lugares, a gente fez uma live recente sobre isso, falando que grandes linhas de tempo elas viriam para justamente fazer o processo de unificação, onde todo mundo se, vamos dizer assim, se juntaria, né? Se ajudaria e cortaria essa coisa, onde todo mundo vibrasse numa forma só, né? Forma só que a gente diz assim, não tendo mais isso que tem, né? Então tem isso, tá? Só para isso, e as pessoas não são iguais também. A gente já falou tanto de DNA aqui, a gente já falou tanto de vários assuntos diferentes aqui, nesse contexto, que não vai funcionar igual para todo mundo, né? Por isso que o autoconhecimento, por isso que a verdade que a gente busca está dentro da gente. Então é assim que nós temos que ver as coisas, né? Daí vão perguntar, né? Se vai cair nisso, a gente já sabe, vai cair se a gente tomou ou não, né? Muitos vão querer saber. Então, naquela live a gente até explicou. Não vou entrar nesse assunto de hoje, isso aí já é assunto vencido, tá? A gente tá num outro assunto, numa outra coisa agora. A gente só deu um exemplo, tá? De como que hoje a importância de nós irmos conectar as verdades dentro da gente e sairmos dessas distorções, né? De que se você faz isso, você é daquele lado, se você faz aquilo, você é daquele outro lado, se você não sei o quê, não é assim. E ainda tem pessoas que elas falam assim, não, a questão, né, por exemplo, de política, ela faz parte, né, você tem que se posicionar, porque ela faz parte até por ali, não nesta forma que está sendo colocada, porque é como se você coloca, né, você coloca por gosto
os dois lados, né? Que eles abrigar, tá? Abrigar, ok? Certo sobre isso, então? Então, a gente tem que pegar as linhas tênues, tá? E ser plausível. Porque hoje o que nós temos, a gente pegar esse assunto, por exemplo, que nós falamos de vacina, o que existe é uma coisa assim, ou você tem que ser a favor ou contra. A gente não está falando de uma vacina. De uma forma geral, hoje o posicionamento é esse. E existem narrativas diversas para isso, que entram, incutem na cabeça das pessoas. Não sei se vocês concordam comigo. Existem coisas que são boas, existem coisas que não são boas. E você tem que ter um discernimento para entendendo isso também. Tá? É isso que a gente tem que entender. Tem muita coisa que salvou muita gente, né, ao longo da história como humanidade. Tem muita coisa que virou negócio. Então tem que ter uma linha tênue nisso. E se você pegar espiritualmente falando, tá? Entrar nessas polarizações, por isso que a gente até acaba sempre nem indo para esses assuntos, porque a gente sabe, né, as pessoas não estão tendo maturidade para abordar sobre os assuntos, tá? O dia dessa queda de psicosfera coincide com a aproximação do 13 Atlas em Marte. Faz sentido. Não existe vamos dizer assim, um movimento ali no universo dos astros e tudo mais que ele não tenha uma coordenação, tá? Tudo sempre acaba estando conectado com o que reflete aqui no planeta, tá? Tá? Tudo. Tá? Então, a gente precisa sempre entender. Tem um movimento no pátio, no universo, né, em qualquer lugar, vai ter uma reflexão junto aqui com a gente. A gente precisa ter equilíbrio, tá? A gente precisa ter um equilíbrio. Não, assim, pessoal, não vamos. Aqui tá todo mundo tá na mesma busca espiritual. Não vamos entrar nessas coisas de, de ficar brigando por causa disso. A gente acabou de dizer aqui que a parte de polarizar, que a parte, né, de entrar em coisas não leva a crescimento para ninguém. Às vezes, né, cada um tem uma forma de entendimento, cada um tem uma forma de estudo, cada um tem uma forma. Então, não tem por que a gente entrar nisso, tá? Eu falo de coração aqui para vocês, não tem por que entrar nisso. Não tem como, vamos dizer, alguém vir aqui e querer que o outro, né, ó, você tem que acreditar nisso, tá? O outro dizer, não, tem que acreditar nisso aqui. Inclusive, na época, quando perguntavam para a gente que a gente dizia, não tem como você ir lá e falar para as pessoas fazerem isso ou fazerem aquilo, porque isso não tem como terceirizar para você essa decisão. Isso é uma decisão, uma forma que cada um vai ter que se conectar, entender? Então, que a gente até, né, pede para todos aqui, por isso que muitas vezes a gente não quer abordar sobre esses assuntos, porque não dá para a gente entrar nisso, tá? A gente precisa ir buscando, e assim, ó, a própria energia, tá? Falando em energia, assim, a própria energia, a gente tem a espiritualidade, a gente tem a nossa espiritualidade, a gente tem a energia, tem tudo andando. E o que precisar vir, vai vir, vai aparecer, né? Então, vocês entendem que nós não precisamos incutir, né, as nossas ideias, as coisas que a gente já estudou, as coisas que a gente já, né, formou vamos dizer, uma opinião assim nos outros. Pois vai. Uma vez me perguntaram até
o que para mim era, uma pessoa desperta. E eu disse que para mim, o verdadeiro desperto é aquela pessoa que ela buscou formar uma opinião, tá, uma verdade dela, mas que ela está disposta a modificá-la. Não sei se isso faz sentido para vocês. O que que tá disposto a modificar? É quando você, né, sabe que você está num processo de aprendizado, que hoje você entende isso assim, mas que amanhã isso pode ser bem diferente. E a gente entende que isso é uma alma desperta, que ela sempre está disposta, né? Ou seja, se a gente pegar isso, vocês vão concordar comigo que nós não precisamos ter isso de ir sempre entrar numa polarização, numa briga em alguma coisa. Porque o que que acontece, né, eu muitas vezes eu, vamos dizer, vou lá e estudo uma coisa, eu penso: "Não, isso aqui, né, faz imagina que isso aqui faz uma lógica assim, né, tem assim, assim, então deve ser isso, né". Daí a gente vai assim: "Não, deve ter controladores no mundo, deve ter não sei o quê". Depois passa mais um tempo, você: "Não, espera aí, né, isso aqui agora eu consigo entender um pouco mais, um pouco melhor, então eu posso modificar aquele entendimento que eu tinha antes. Eu posso estar aberto a entender, né, a entender as verdades que elas vão se complementando". Então é assim que a gente entende que é um processo de expansão de consciência, né. Como agora vocês trouxeram um outro nome ali de uma coisa que eu digo assim: "Tá, né, então isso aqui a gente está aberto a ver". Alguém trouxe ali a informação: "Não, isso aqui, né, falaram que tem isso, que tem aquilo", então a gente tá aberto a ir lá buscar entender, né. Então é isso, não sei, não sei se isso faz sentido para vocês, tá, mas no nosso entendimento, estar desperto, estar sempre aberto a ir modificando aquilo que você, né, até então tinha sempre como uma verdade absoluta. Inclusive, a gente comentou em algumas lives, tá? Para ninguém ter ídolos, né? Vamos dizer que o negócio assim, não, eu defendo ou acredito, né, nas verdades desse lado. Outras pessoas acreditam na verdade desse lado, ok? Mas às vezes aqueles que a gente tem certeza absoluta, tem, né, uma convicção absoluta que aqueles são os mocinhos ou aqueles são os bandidos, né, para botar num contexto só de falar aqui, às vezes depois se prova bem ao contrário, se mostra bem ao contrário. Então por isso que isso era uma orientação da espiritualidade, né, porque muitas coisas elas às vezes não transparecem para a gente exatamente como que é de fato. Estar desperto, estar aberto a, muitas vezes, você mesmo, vamos botar aqui, se chocar, né? Porque, assim, o... teve uma vez que o próprio Vital falou uma frase bem forte, assim, que a gente também entende ela da mesma forma, né? Ele falou assim, que até o mais desperto de todos, ele se chocaria também quando todas as verdades elas fossem se conectando. Então, o que a gente diz é isso, tá? É ter paz no coração, é ter, né, tem que ter a nossa verdade, tem que ter as nossas coisas, mas sempre entendendo tudo, tá? Então, espero, né, que 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 isso tudo possa ter auxiliado vocês, né, que isso tudo possa trazer reflexões, aberturas, né, entendimentos e o principal, tá? E o principal, que a gente possa cada vez mais caminharmos dentro dos nossos mesmos objetivos, os nossos mesmos objetivos. Então, a gente vai aos poucos entendendo. Eu, se perguntar bem, às vezes nem a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente vai entendendo, a gente vai se unindo, a gente vai encontrando as formas corretas. É isso. Então, eu queria agradecer a todos, né, desejar também uma excelente semana.
que a gente possa ter bastante luz, ter bastante encontro de paz no nosso coração, tá? E assim continuarmos fazendo a nossa caminhada, tá bem? Então, um grande abraço a todos e a gente vai se vendo por aí. Até mais.